Fala aí, pessoal. Hoje, no nosso canal, então, primeiro episódio do Comando Empresarial. E o que que vai ter por aqui? Vai ter muitos insights, muitas ideias boas para quem está entrando no mundo do empreendedorismo e para quem está dentro. Por que que eu quero que você fique por aqui? Porque não é só pegar esse conhecimento. Eu quero que você pegue esse conhecimento que está aqui e você saia daqui e aplique. Porque o importante não é o conhecimento, é a aplicação que você faz a partir do conhecimento que você tem. Importante aqui também, que eu quero que você fique aqui, anote. Eu estou aqui com um convidado massa hoje e eu quero que você anote também. Por quê? Gente, vou falar para vocês assim, ó. O que que é importante realmente hoje? Você anotar realmente o que você tem interesse e você aplicar. Então, o seu cérebro precisa muito, muito viver isso e viver isso diariamente. No comando empresarial, você vai estar aqui vivendo sucesso e vivendo uns insucessos também, porque para mim, realmente, o que interessa hoje desse cidadão que está aqui com a gente hoje, um convidado muito importante, cara, meu amigo, certo? A gente estava longe um pouquinho e a gente está se aproximando para poder entender mais o que está acontecendo nesse mundo nosso do empreendedorismo. O que que me interessa? O erro. O erro é que me interessa, para mim não botar o pé onde ele também errou. Então eu sempre pergunto e eu sou bem franco para falar sobre isso, mas eu quero que ele mesmo fale sobre ele, porque o cidadão, o homem, ele tem uma extensa lista de um plano de fundo, né? Vou chamar ele aqui, o meu amigo Adriano Tito. Você tem uma história bem extensa, Adriano, certo? O cara é advogado, mestre em ciência. Então, assim, ó, presidente da R5, né? Da Agência de Desenvolvimento. Foi secretário econômico aqui de Balsa de Turismo, então procurador-geral também. Adriano, dentro da parte hoje que te cabe hoje, o que que foi mais importante hoje nessa caminhada? Robson, primeiro agradecer teu convite, né, dizer que é uma honra poder estar aqui participando com vocês, assim, falando com o teu público, falando sobre empreendedorismo. Acho que você está, de fato, num momento muito importante da vida, porque é um tema que se discute muito e que às vezes se aprende pouco. Então é importante a sua abordagem, dizer, fica aqui com a gente e aprenda um pouco do que a gente tem para dividir. Obviamente ninguém sabe tudo, ninguém está aqui para dizer que sabe tudo. Mas acho que compartilhar a experiência é um ponto importante. Eu tenho aí algumas entregas feitas na vida, né? Eu comecei a trabalhar muito novo, meu pai é mecânico de formação, trabalhou em algumas empresas privadas até montar uma oficina para ele, e eu já com 12, 13 anos, 14 anos, estava ali com ele do lado, aprendendo a mexer numa coisa ou noutra, e a vida vai te encaminhando para alguns caminhos que você inicialmente não calculou, assim, né? Não é algo que você organizou previamente. Eu até comento muito isso. A minha principal atividade hoje, assim, minha principal atuação é como advogado. Me formei em Direito, eu sou advogado, mas acabei exercendo uma série de outras funções e exerço também outras funções fora da advocacia. Mas digo uma coisa para você, eu não escolhi nenhuma delas. Nem a própria na verdade, o curso de direito eu fiz de tudo para não fazer direito, porque na minha família tem muita gente formada em direito, minha mãe, eu tenho irmã, cunhada, tio, primo, eu tenho gente de toda sorte aí formada em direito, e eu lembro que eu dizia assim, cara, eu quero fazer qualquer coisa menos direito. Até porque eu via aqueles livrões assim desse tamanho e dizia, eu tenho saco para ler um livro desse. Cara, eu tava pensando em você hoje, olhando para os meus livros e pensando em você hoje. E aí eu disse assim, eu quero fazer qualquer coisa menos direito. E no final das contas, a gente às vezes não escapa do destino, né? E, assim, tive a felicidade de exercer funções públicas, na iniciativa privada, no terceiro setor, como empresário. Então, assim, apesar da pouca idade, já fiz de tudo um pouco aí nesse sentido e estou aqui para a gente falar um pouco sobre isso, discutir um pouco dessas cabeçadas, desses acertos também que são importantes, e estou aqui à sua disposição. Adriano, Adriano Tito. Eu chamo de Tito. Fica à vontade. Assim, Vou lá no Tito? Tito marca muito, né? O Tito. Adriano você encontra outros aí. O Tito é muito É. peculiar. Mas fica à vontade, Adriano, Tito, o que. Tito, hoje eu te vejo assim, a gente estava conversando um pouco aqui sobre a base hoje. Eu te falei que você não está na cabeceira, você está na base, porque você está na base que segura essa estrutura, principalmente hoje na nossa região. Eu te vejo sempre dentro dessa parte do empreendedorismo e fui dar uma olhada na sua vida também, que a gente fica distante.
E um dos negócios mais massa que eu vi, até estava comentando com os meninos, foi aí a questão do cowork, né? Então, isso daí é uma jogada também hoje dentro da parte do empreendedorismo. E assim, isso fortalece muito você. Mas assim, de onde você trouxe essa ideia? O que que te motivou realmente trazer esse espaço de negócio aí? Cara, vamos lá. Eu sou sócio, eu e minha esposa, né? Somos sócios em algumas frentes, inclusive somos sócios como advogados, somos sócios empresários também. E uma das nossas atividades é a Ativa Espaço de Negócio, que é um conceito de hub de negócios ou de cowork. E a gente até optou por não colocar esses termos em inglês, porque isso às vezes afasta as pessoas, Sim, os que não entendem, ou que não são daquele mundo, não entendem do que se trata. Você chegar na cidade hoje e falar sobre um hub de negócios, muita gente pode não entender do que se sim, trata. Então a gente até tentou trazer mais para perto da realidade de onde a gente está. Então a gente é proprietário da Ativa Espaço de Negócios, né, comumente conhecido como hub de negócios, que é um espaço em que você oferece uma estrutura física compartilhada, né, com soluções de instalações, mesas, cadeiras, ar-condicionado, internet, impressora, secretária, café, compartilhado. Então você tem a possibilidade, você como profissional liberal, ou você como empresa, alugar um pedaço daquele espaço, ou por dia, ou por hora, ou por demanda. Então você compartilha, por isso é um espaço, como você vê, de cowork, né? Várias empresas ou pessoas sim. trabalham naquele espaço ao mesmo tempo, e você diminui custos. Né? Você tem a possibilidade, por exemplo, em vez de cada um ter uma secretária, você tem uma secretária para todo mundo, que é o que acontece hoje na Ativa. E esse projeto ele surgiu, na verdade, por duas questões. Primeiro porque durante os anos de 2022, 2023, especialmente 2023, eu viajei muito. Sim. Né? Eu estava como secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Balsas e como presidente da R5, que é a Agência de Desenvolvimento e Inovação Cerrado Sul. E por conta dessas atividades, eu acabei viajando muito pelo Brasil e conhecia já pela internet, mas acabei conhecendo também esse conceito de espaços compartilhados, conceito de coworking. E entendi que havia uma demanda para Balsas. E acabei desenvolvendo o projeto junto com a Cláudia, minha esposa, e a gente pensou muito, discutiu muito, fez uma imersão até fazer nascer a Ativa. Ativa. E ela está aí, é uma realidade, é o primeiro espaço de cowork, primeiro espaço compartilhado para soluções empresariais da nossa cidade, mas que ela tem, Robson, além da característica de você diminuir custos e ter várias empresas trabalhando nesse mesmo ambiente, ela também tem como conceito você conectar essas empresas, você conectar Sim. soluções. Então, às vezes você precisa, por exemplo, de um advogado, às vezes de um contador, às vezes de um publicitário. Tá no grupo. Está todo mundo ali. Então, é um ecossistema que a gente montou de empresas e profissionais liberais que tragam soluções no mesmo espaço físico. Né? Então, é mais ou menos esse o conceito que Sim. gira em torno da Ativa. Eu não sabia que você tinha esse espaço aqui. Inclusive, eu fui para São Luís, não, Imperatriz, para participar de um. Inclusive, a gente estava trabalhando em cima de uma rede de hub de negócio também. Eu não sabia que você estava aqui. Até porque você falou que não divulgou, né? Porque a procura estava grande e nem precisou de divulgação. E, cara, quando eu pisei o pé dentro do hub de negócio lá em Imperatriz, não sabia também, não lembro o nome lá do pessoal. Mas eu vou te falar, é um mundo muito massa. Existe uma captação muito grande de negócio dentro. Cara, assim, ó, eu sou um cara bem direto. Qual que é o interesse disso? Negócio. Sim. Negócio. Então, o tempo todo fazendo negócio. Então, o que é que o Hub ele traz? Ele traz soluções. Rápido. Você está conectado a pessoas, certo? Aquelas pessoas estão no teu dia a dia. Você consegue desenvolver rápido, você consegue ter uma solução rápida. E assim, eu acredito muito nesses espaços hoje, cara. Muito, muito. Então, assim, Você tem ido na Aprimore. sim, isso mesmo. Aprimore. Esse conceito lá também. A primeira vez que eu vi um espaço de negócio foi na internet, Foi? navegando, conhecendo e tal. E aí depois eu tive a oportunidade de participar de um evento em Imperatriz, o lançamento do programa de ecossistema de inovação. Sim. Isso, que a gente já tinha pilotado esse programa pelo Sebrae aqui em Balsas. E eu fui convidado para dar uma palestra lá, porque eu estava como presidente do ecossistema de inovação aqui da região. E aí, numa reunião dessa, do ecossistema de inovação, eu fui apresentado ao conceito da Aprimore, que era algo que eu já tinha interesse de trazer para Balsas. Acabei conhecendo o projeto deles lá, de fato um projeto espetacular, Muito massa. muito legal, mas que é o que eu falei agora há pouco.
ele não se resume a um ambiente físico. Ele é um espaço em que negócios se conectam com outros negócios. Sim. Que eu acho que essa é a tendência, esse é o pulo do gato hoje no mundo corporativo, é você ter negócios ligados a negócio e você ter a possibilidade, por exemplo, de prestar serviços dentro dos serviços. Sim. Então você acaba criando o seu leque de oportunidades e, obviamente, ganhando dinheiro, que é isso que todo mundo busca sempre, né? Tito, como é que tá essa dinâmica lá dentro? Tá no mesmo conceito da Primore? Eu conheci a Primore e eu sei a forma que eles trabalham, inclusive fui para dentro também. Tá na mesma linha de trabalho também, essa linha de entrega também, de soluções, de conexões, de realmente de entender sobre o negócio de cada um e conectar realmente a quem precisa. Olha lá, a primeira coisa que é importante a gente falar, Robson, assim, eu não sou muito favorável a você copiar Sim, integralmente algumas soluções, até porque cada realidade ela impõe adaptações. Então, assim, o conceito da Aprimora, ele funciona muito bem para a Imperatriz. sim, O que eu percebia que existia um mercado em balsas, depois é interessante a gente falar sobre por que as pessoas empreendem, né? sim, Uma pergunta interessante, eu fiz uma imersão sobre isso, e a gente pode discutir isso depois. Mas, assim, eu notei que existia, como ainda existe em balsas, um mercado de empresas e pessoas que não estão aqui, não moram aqui, mas fazem negócios aqui. isso. E muita gente às vezes me procurava, cara, onde é teu escritório? Tu tens uma sala para me emprestar? Assim, eu ouvi muito isso. Você tem uma sala para me emprestar? Porque eu vou ficar na cidade 2 dias e eu venho, por exemplo, uma vez por mês ou 2 vezes por mês. Não justifica eu ter um espaço meu próprio, que eu vou usar pouco, mas também eu não posso não ter espaço nenhum. E foi exatamente essa lacuna que eu notei na cidade. Falei, cara, tem muita gente que vem de fora, passa às vezes um dia ou dois, às vezes uma semana, vai embora, e elas não têm um espaço dedicado a utilizar. Cara, eu quero utilizar essa mesa aqui pelas próximas 3 horas e fazer uma reunião com o Sim, cliente. Então foi essa dor que eu comecei a notar com as pessoas com quem eu me relacionava e com tudo que eu já tinha visto fora, que eu pensei, cara, aqui cabe um hub de negócios com essa característica inicial. Então é um espaço comparativamente bem menor do que o da Aprimore, lá em Imperatriz, é um espaço de 100 metros quadrados, ele é dividido em 3 salas, 3 escritórios para utilização e atendimento privado, sim. uma sala de reunião que cabe até 10 pessoas, e um Massa, cara. espaço maior, que é um espaço de coworking, em que você pode, por exemplo, cara, eu quero alugar 1 hora para sentar aqui e passar um relatório para a minha empresa. Você sentar no espaço de coworking com seu computador, lá você tem a internet de alta velocidade, você tem o serviço de cafeteria, você tem a secretária, impressora. A região que a gente instalou também é muito boa ali no centro, os cartórios estão ali perto, Sim. as repartições públicas estão ali perto, então você consegue fazer tudo sem precisar se deslocar de carro. Então, assim, esse conceito, eu pesquei um pouco do que a Primore faz em Imperatriz, mas ele não é integralmente o mesmo conceito. Ele foi adaptado ao que eu notava que era uma dor das pessoas que vinham para Balsas. O que eu estou entendendo, Tito, é um negócio mais simples, mas é o que funciona, o que resolve. E aí a gente começou assim, porque até você falou, porque eu nem soube, a gente não chegou nem a divulgar, porque nós participamos da Feira do Empreendedor, que o Sebrae organizou Sim. no ano passado. Na semana seguinte à feira eu já tinha fechado 90% dos espaços que eu tinha em contratos fixos, porque a gente ofereceu 2 modelos. O modelo daquela empresa que quer obrigatoriamente aquele espaço 2, 3, 4, 5 vezes por semana ou o mês inteiro, e a gente deixou um espaço reservado para profissionais e empresas que queiram utilizar por hora. E depois da Feira do Empreendedor a gente acabou fechando os contratos com 5 parceiros que ocuparam o espaço inteiro. Então eu fiquei assim, sem ter muito espaço para oferecer no mercado para o aluguel por hora. Então a gente acabou nem anunciando assim, o que era o espaço ou qual era o conceito, porque em uma semana a gente acabou utilizando ele todo e assim, foi uma grata surpresa que tenha acontecido tão rápido. A pegada, Eu sabia que ia acontecer, mas não sabia que seria tão rápido. a pegada do mercado aqui é forte, gente. O mercado que demanda e a gente tem que estar antenado, viu, Robson? Assim, uma coisa que eu tenho falado muito para as pessoas já há bastante tempo. Muita gente acaba empreendendo e o caminho do empreendedorismo ele tem basicamente três origens. As pessoas empreendem porque elas estão com dinheiro sobrando e querem empreender. Cara, eu estou com dinheiro aqui e eu quero fazer esse dinheiro virar mais dinheiro. Então você empreende porque você tem dinheiro. Dinheiro. A segunda grande leva de empreendedores são aqueles que enxergam oportunidades. Eu não tenho dinheiro, mas estou vendo que existe uma oportunidade aqui no mercado. Então você vai atrás dos meios porque você identificou um espaço vazio.
Mas a massa de empreendedores no Brasil, isso é histórico, e aí não é aleatório, são os números que estão aí para dizer, a grande massa de empreendedores empreende por necessidade. Cara, ou eu empreendo ou eu vou morrer de fome. E aí esse cara que empreende por necessidade, ele não tem dinheiro e ele não tem uma identificação clara de oportunidades de mercado. Ele faz porque ou ele faz ou morre. Por exemplo, ele abre uma banca para vender bolo na calçada de casa. E aí o que acontece na vida prática? O cara que empreende por necessidade, se não é dado a ele um suporte de conhecimento, Justamente. cara, você precisa entender o mercado, entender que tipo de produto, como é que você bota preço no seu produto. E esse é um trabalho que o Sebrae faz como um sacerdócio, é uma baita de uma instituição, que é aportar para esses microempreendedores exatamente aquilo que falta. Quando o microempreendedor não consegue acesso a essas informações, ou ele está fazendo ali, mas ele não conhece a realidade do negócio dele, a possibilidade de dar errado é muito grande, e aí por isso grande parte das empresas do Brasil tem vida. Eu fiz isso. Eu fui porque não tinha para onde ir. Eu fui. E esse é o problema. Vem um prejuízo. E aí você tem que contar com a sorte. Não adianta. Se você tiver a sorte de sair fora, De conseguir sair. De fato é sorte você conseguir sair e respirar, né? Você mergulha para respirar do outro lado. Agora, isso também traz muita lição, né? Você acaba aprendendo muito. Tito, isso aí, o que que eu vou te falar hoje, cara? Isso aí traz uma experiência hoje top pra mim hoje. Ontem mesmo a gente estava falando sobre isso, por quê? Porque, vamos lá, eu chego a um número de faturamento de 3 bilhões. Cara, e faturamento? E cadê o dinheiro? 1% disso aí, certo? O que que é isso? Ficou o quê? Experiência. Por quê, cara? Porque não tinha conhecimento. Então, você vê hoje que o dinheiro, qualquer um consegue fazer dinheiro hoje, mas segurar o dinheiro e multiplicar o dinheiro, consegue? Eu trabalhei numa empresa que a gente fazia reuniões bimestrais com as diretorias, empresa nacional, e alguns diretores regionais apresentavam o relatório. Olha, esse mês, esse bimestre faturamos não sei quantos milhões. Aí o outro, sei quantos milhões. Aí o diretor-geral disse assim, sobrou quanto? Eu prefiro um cara que fatura 10 mil e sobra 9 do que um cara que fatura 1 milhão e só me sobrou 1.000. Entendeu? Então, assim, de fato, o faturamento não é grana no bolso. É não. Você pode movimentar muito dinheiro e ao final dizer assim, cara, esse dinheiro está onde? E você precisa, obviamente, de conhecimento, de gerenciamento, de processo. É onde você precisa de suporte. Se você tem um negócio que fatura muito, o que é uma oportunidade de mercado, e esse negócio ou ele não está crescendo como deveria, ou ele não está sobrando o que deveria, Sobrando. reconhecer que você precisa de ajuda. É. E aí tem instituições, tem pessoas, tem conhecimento, tem internet, tem podcast como o seu, enfim, para compartilhar isso aí. Toda empresa ela tem um indicador. Ela vai dar um indicador que vai quebrar. E aí muitos deles passam por cima, por orgulho, certo? Não, eu não falo só porque o conhecimento está disponível aí, Tito, a todo tempo. Então, basicamente, dentro de um acompanhamento, um treinamento de negócio, alguma coisa do tipo simples aí, vai ter alguém que passou pela experiência que você está passando. Só que por muitas vezes o cara não vai. O cara não se dispõe a fazer isso. Eu assim, ó, lá atrás eu fiz isso também. Você já passou por isso? Já? É doído, né? Já. Mas assim, ó, o bom é o quê? Que você sabe que ali você não pode pisar mais. Eu já quebrei 4 vezes, mas assim, ó, não quebro mais. Por quê? Porque eu sei a hora de virar a rota. Agora mesmo eu fiz isso. Deu um 360 aí e rachei um faturamento aí de milhões, ficou só 1 milhão e sobra mais do que o faturamento de bilhões. Acabou. Isso aí que é o jogo, pô, mas muitas vezes por orgulho, o empreendedor, hoje o empresário, ele não faz isso. Na verdade, não o empresário, o empreendedor, porque o empresário ele já é avião, ele visualiza lá na frente o que está acontecendo, ele vira a rota rápida. Tito, qual que é o outro negócio que te traz brilho nos olhos assim? E esse negócio aqui, ele. Cara, eu sou assim, eu adoro a minha profissão, eu adoro a advocacia. Eu me descobri como advogado. Como eu falei aqui no começo, eu não queria fazer direito e, enfim, a vida acabou me levando para esse lado. Eu gosto especialmente da parte da relação do advogado com o cliente. Eu gosto muito da captação, eu gosto muito de traçar estratégia com o cliente, assim, de dar orientação para ele, o que a lei diz, como é que isso acontece, quais são os resultados.
é um lado mais de relações públicas da advocacia. A minha esposa, por exemplo, que é advogada, ela gosta mais da parte de produção das peças, de construir, de peticionar, de lidar lá com o juiz, com o promotor, com o delegado. Ela é mais dessa parte operacional, vamos colocar assim. E isso não é à toa. O meu curso inicialmente, o curso que eu procurei fazer o ensino médio, foi o curso de Relações Públicas. Na época eu queria fazer qualquer coisa menos direito, falei, cara, acho que o curso que mais me representa é Relações Públicas, que é dentro da grade do curso de Comunicação Social, né? Sim. Então eu iniciei cursando Relações Públicas, depois passei para o Direito. Gosto muito dessa área, mas assim, eu tenho muito a sensação, Robson, de que, e eu digo isso sempre que é possível, assim, eu gosto de fazer parte de projetos que façam sentido. Eu acho assim que eu preciso, independente de qual seja o projeto, se eu sentir que ele faz sentido, lógico, financeiro, social, cara, eu sou parceiro. Alguma coisa que defina o objetivo. Se eu enxergar algum valor lógico, financeiro, social, Massa. mercado, de desafio, em qualquer projeto eu sou parceiro. Assim. Eu não penso inicialmente, não sei se isso é um erro ou um acerto, não sei se isso é um defeito ou é uma Eu falo que é visão. assim, eu não penso muito inicialmente o que é que eu vou ganhar com isso. Cara, se o projeto faz sentido, vamos lá. Cara. Se você disser assim, cara, tem aqui um caminhão de tijolo para descarregar, tira o paletó aqui agora e vamos lá, contanto que descarregar esse caminhão faça algum sentido dentro dos meus conceitos. Né? Se eu vou ganhar alguma grana com aquilo, que não precisa ser necessariamente naquele momento, Sim. mas se aquilo vai me abrir oportunidades, se socialmente, pô, estou ajudando alguém, estou ajudando a sociedade, estou ajudando a minha cidade a crescer, a melhorar, eu estou dentro. Se eu sentir que eu estou lhe ajudando, isso vai te fazer feliz, sem me prejudicar, eu estou dentro. Então, assim, é difícil eu te dizer um projeto que me brilha os olhos. Hoje eu sou presidente da R5, a R5 é a Agência de Desenvolvimento e Inovação do Cerrado Sul Maranhense, é uma associação da sociedade civil que a gente fundou no final de 2023, depois de passar por um processo metodológico trazido pelo SEBRAE, que foi primeiro o ecossistema de inovação, depois o programa LIDER, em que a gente fez um conjunto de ações para o desenvolvimento regional do Cerrado Sul. Nós decidimos, esse grupo de pessoas que participou dessa metodologia, decidiu fundar uma agência para levar essa pauta para frente, e eu fui escolhido dentro desse grupo como presidente fundador dessa agência de desenvolvimento. Cara, eu tenho muita gana para trabalhar com isso. Assim, é uma pauta de desenvolvimento regional. A gente tem trabalhado em captação de recursos. Inclusive, eu vou dar uma notícia em primeira mão para você. Não, eu já. Utilizar o seu podcast e o seu curso para fazer essa comunicação. Recebi hoje um contrato, o primeiro contrato que nós fechamos pela R5, que é com um instituto ligado a um fundo holandês que desenvolve metodologias de produção e sustentabilidade. Fechamos hoje, recebi hoje o contrato para assinar, no valor de 47 mil euros, captados pela agência aqui em Balsas, para a gente desenvolver metodologias de produtividade e sustentabilidade com inclusão nesses 12 municípios do Cerrado Sul. Então, assim, esse é um projeto assim, que eu me dedico muito a ele. Eu não tenho salário, não ganho dinheiro, é um sacerdócio, e não deixa de ser um espaço em que você acaba também plantando muitas sementes. É uma semente. Isso aí é uma semente. Além disso, eu sou consultor da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, da FIEMA, para a região sul do estado também. Então, assim, tem muita gana para trabalhar com isso. Assim, a gente lida com o empresariado, a gente discute soluções de infraestrutura, de logística, de mercado para o fortalecimento da indústria. Né? Nossa região é uma região eminentemente agrícola, o agronegócio vai muito bem, mas a gente já enxerga o futuro entendendo que a gente tem que transformar o produto agrícola em produto industrializado. Então, eu trabalho pela Federação das Indústrias também nesse sentido. Dei aula por 12 anos, adoro dar aula, acabei parando porque parei para fazer um mestrado e não voltei ainda para a sala de aula, concluí o mestrado, mas não voltei para a sala de aula. Mas, assim, gosto muito de dar aula, gosto da relação com os alunos. Então, assim... Entregar. E nas horas vagas eu ando de moto também, né? Você tira ali a gordura. Sim. Fazendo um hobby e tal. Então, assim, eu não vou conseguir te dizer o que é que mais me dá... O brilhos. Talvez eu possa resumir dizendo assim, eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de trabalhar com pessoas, de discutir oportunidades, de discutir soluções que sejam soluções não só para mim, que sejam soluções para a gente, para a comunidade, para a sociedade. Esse é mais ou menos o meu perfil. Massa.
Isso é dois, então. Que o meu se resume aí, pessoas, cara. Se resume aí. Tito, dentro da inovação hoje, dentro do desenvolvimento, para a parte do empreendedorismo hoje, o que hoje a parte municipal e estadual está trabalhando à frente disso daí para entregar e melhorar essa parte do micro hoje, né? Cara, vamos lá. Eu tive 7 anos como secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo, e já nos últimos 2 anos a gente agregou também o eixo de inovação dentro da secretaria, quando eu tive aqui, para mim, a passagem aqui pela Prefeitura de Balsas. E eu acabei tendo que fazer uma imersão também sobre inovação, o que era inovação, porque para mim era um mundo assim, que eu ouvia falar, mas não conhecia. Eu acho massa isso daí. Quando o Sebrae apresentou o projeto do ecossistema de inovação, a gente fez algumas reuniões e o pessoal de Santa Catarina, tinha o pessoal do Paraná, a gente fez umas reuniões online. E aí o pessoal, a gente está com um projeto do ecossistema de inovação, o que vocês acham? E o Sebrae me convidou, eu falei, cara, e eu te falei assim, cara, tem alguma coisa bacana, conte comigo. E aí eu falei, vamos lá, vamos para cima. O que é esse negócio de inovação? E aí o cara começou a falar um monte de coisa em inglês, né? Não, tem um hub, não sei o que lá, um hackathon. E aí, o que você acha? Eu falei, concordo, é isso, vamos fazer isso aí. E eu não sabia o que era, assim. Na verdade, eu não entendia o que era o universo da inovação. E você corta o tempo e hoje, 2 anos depois, a gente levou o ecossistema de inovação de Balsas para a final do Prêmio Nacional de Inovação, que é entregue pela CNI, Confederação Nacional da Indústria. Fomos o único ecossistema do Norte, Nordeste e Centro-Oeste a chegar à final. Ficamos entre os 3 ecossistemas de destaque de 2023 no Brasil. No Brasil, estou falando de Maranhão, né, de Nordeste. Mas eu decidi naquela época, eu falei, cara, o projeto faz sentido, eu acho que Balsas tem muita coisa para ganhar com isso, e eu vou estudar a inovação. E aí, basicamente, o que eu posso dizer assim, inovação ela se divide na inovação, no conceito geral de inovação, e existe uma inovação de base tecnológica. Sim. Essa inovação da internet, enfim, que você desenvolve tecnologia, né? Por exemplo, isso aqui foi, em algum momento, isso aqui foi uma inovação. Sim. Você tinha uma garrafa de vidro e alguém disse assim, cara, essa garrafa de vidro tem uma série de dificuldades e eu tenho uma ideia de fazer algo diferente. Você sai da garrafa de vidro para uma garrafa PET. Vou inovar agora. Inovar. E por que a inovação acontece historicamente, Robson? Porque ela é uma resposta às dores do ser humano. O homem das cavernas notou que ele precisava de alguma forma cortar uma árvore. Ele não conseguia fazer isso com a mão, e aí ele teve que inovar. E aí ele entendeu que se ele pegasse aquela pedra determinada, ou aquele pedaço de metal e afiasse, ele conseguiria cortar a árvore. Então ele inovou. E essa inovação não teve nada de tecnologia. Ele pegou 2 elementos da própria natureza, mas ele teve a capacidade de juntar esses 2 elementos e formar um terceiro elemento. Sim. Ele pegou um pedaço de madeira, um pedaço de pedra e formou um martelo. Então o primeiro martelo, ele foi uma inovação. Sim. A gente usa esse conceito há 40 mil anos. O martelo não deixa de ser um pedaço de pedra ou de metal atrelado a um cabo de madeira ou de algum outro produto. E inovou. E inovou, e essa inovação é usada até hoje. Mas de onde vem a inovação? A inovação vem da dor, da necessidade. Por exemplo, a gente não imaginava que as garrafas de plástico, quando elas foram lançadas, elas resolveriam um problema e criariam outro. E aí você tem agora, e o retorno, isso aqui vai para onde? A natureza não absorve. Então você tem um problema que foi criado ou surgiu depois de uma solução. E esse novo problema requer uma nova solução. Então você inova porque você sente uma dor. Você é a pessoa, você é a sociedade ou você é a empresa. As empresas inovam aonde? Na identificação de dores. Então, e aí você tem 2 caminhos, como eu falei. A inovação que ela não tem base tecnológica, cara, se essa TV, em vez de ficar aqui, ficar assim, resolve um problema, eu não precisei de um programa de computador. Foi uma inovação a partir de uma dor que eu senti, que não tem necessidade de tecnologia nisso. E existe a inovação de base tecnológica, que é essa que mexe com a ciência, com a tecnologia, com os aplicativos, que é muito específica para esse setor da tecnologia. Sim. Mas, inexoravelmente, toda inovação ela parte de uma dor. E o que tem acontecido ao longo dos anos? Acho que esse dado é de 2000 não sei se é 2007 ou 2008, eu vou deixar aqui esse asterisco aí para depois pesquisar, mas, salvo engano, esse dado é de 2007. Desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano caminha em cima da face da Terra, até o ano de 2007 ou foi 2008, mais da metade
da riqueza produzida no mundo, a gente fala do PIB do país e tal, tudo que o ser humano já criou e foi dado valor àquilo, até o ano de 2007, ele vinha, mais da metade disso vinha da mesma base. E essa base sempre foi terra, dinheiro, mão de obra e energia. Então, para você criar algo no mercado, um produto inovador, Isso é massa. ou não, você precisava ter o quê? Terra. Então, a agricultura, os proprietários de imóveis rurais ou urbanos, assim, a terra é um meio de produção. Você tinha que ter terra ou dinheiro, e aí o dinheiro fazia dinheiro, ou você precisaria ter mão de obra, ou você precisaria ter energia. Então essa era a base do desenvolvimento econômico do mundo até 2007. Mais da metade do que o mundo produzia vinha de uma dessas 4 fontes. Em 2008, houve uma virada de chave e levantou-se um dado pelo Banco Mundial de que, a partir do ano de 2008, mais da metade das riquezas produzidas pela humanidade deixou de ser dessa matriz e passou a ser de inovação. Por exemplo, você está escrevendo num tablet, que em algum momento foi uma inovação, porque Sim. você sentiu uma dor de ter um aparelho eletrônico para que você pudesse pegar a caneta e não precisasse mais imprimir o papel. Sim. E aí isso foi desenvolvido. O cara que desenvolveu o conceito do tablet, ele não precisou de terra, ele não precisava ter uma fazenda de 10 milhões, Sim. ele não precisou de grana Sim. para desenvolver a ideia. Tá? Sim. Ele não precisou de terra, Sim. grana, nem dinheiro, nem energia. Por que as grandes empresas Só a dor. da telecomunicação nasceram em garagens? Muita gente fala do Steve Jobs. Sim. Porra, a Apple nasceu numa garagem do cara. Por que ela nasceu na garagem do cara? Porque ela não precisava de nada disso, pô. Não precisava de energia, de terra, nem dinheiro, nem mão de obra. Ele precisou de uma ideia. E ele conseguiu fazer, e existe um caminho hoje para isso, fazer com que essa ideia se transforme num produto. Porque também não, você tem uma ideia, botar a ideia dentro da sua cabeça, botar na gaveta e a ideia morreu lá. Para a humanidade não aconteceu nada. Para o comércio, para a economia não aconteceu nada. Agora, se você consegue transformar essa ideia a partir de um caminho que hoje é traçado metodologicamente para fazer com que a ideia vire um produto, esse produto normalmente ele vai ser registrado a partir de uma nova empresa. Sim. Então, normalmente de uma nova ideia que já nasce um novo produto, nasce uma nova empresa. E essa nova empresa desenvolve depois outras ideias ou ela é absorvida por outras empresas. Sim. Ou seja, uma ideia virou Negócio. Esse é o caminho da inovação hoje. Então, onde é que os governos e as prefeituras estão nesse mundo? Incentivando as pessoas a criar ideias e ajudando, com metodologias formadas, com que essa ideia se transforme num produto. Se a ideia não chega a ser um produto, ela não valeu. Então, você tem que ajudar, é como você tem uma criança que está engatinhando e você vai ajudar ela a correr. Sim. Você não pode ajudar ela só olhando para a cara dela. Você segura na mão, você incentiva, você encoraja. Esse é o papel dos governos. Nessa parte de incentivo hoje, Tito, já entra uma parte de número de venda, ou um MVP que foi rodado, que já está acontecendo, ou mesmo do zero? Existem casos e casos. Né? A gente fala, por exemplo, dos unicórnios. Você deve ter ouvido falar desse termo. Sim. O que é um unicórnio? Sim. É uma ideia que se transformou num negócio e essa empresa ou esse negócio depois foi vendido pelo valor de 1 bilhão. Sim. Ele chegou a valorizar e chegar ao ponto de 1 milhão, por exemplo. Bilhão. 1 bilhão. A gente tem, por exemplo, o Nubank. O Nubank é um unicórnio. Foi o primeiro conceito de banco digital no formato dele e que hoje é o segundo banco mais valioso da América Latina. Você sabe o que os caras estão inventando agora no Vale do Silício? Os caras se juntaram lá, os maiores CEOs de lá, e eles estão fazendo um unicórnio somente de uma pessoa. Acabou. E estão trabalhando para isso. E dentro desse ano aqui, essa empresa ela vai sair. E vai rodar e vai ser vendida. Entendi. Tudo. Hoje você tem metodologia para induzir um unicórnio. Há 10 anos, 15 anos atrás, Não tinha. acontecia meio por acaso, né? Cara, essa ideia se transformou num negócio que a sociedade gostou. Sim. E isso, de alguma forma, escalou. Hoje você já tem metodologias para induzir os unicórnios. Né? Tanto que hoje você não vê mais notícias sobre unicórnio. Sim. Que já virou algo natural. Um negócio que era uma inovação em que virou um baita do negócio e foi comprado por alguém e fez uma fortuna. Só que hoje eles querem fazer isso somente de uma pessoa e um computador. Inteligência artificial. Então, assim,
O mundo da inovação é muito isso. E o que é interessante, viu, Robson? A gente entender, e aí eu vou puxar de novo o gancho do porquê que a gente, quando fundou a Ativa, eu e a Cláudia, a gente não colocou hub de negócio, a gente colocou espaço de negócio, porque o mundo da inovação hoje ainda é visto pelo cidadão comum como algo muito distante. Especialmente por um motivo. Primeiro, porque os termos relativos à inovação são em inglês, Sim. o cara não entende o que aquilo quer dizer. E segundo, porque ele acha que inovação é eu desenvolver um aplicativo e ficar rico com aquilo lá. Isso não é necessariamente inovação. Não precisa ser inovação, não precisa ser um especialista em informática ou em programação para inovar. Você está inaugurando esse quadro hoje aqui, ó. E é uma inovação esse quadro aqui. Legal, é isso aí. E ela nasce da onde? Nasce de uma dor. Sim. Eu entendo que isso aqui é um problema para a sociedade, mercado, existe um espaço para isso aqui. E eu desenvolvo um produto ou uma ideia que se depois se transforma num produto e que ela vira algo consumido pelo mercado. Então, assim, o mundo da inovação, cara, ele é para todo mundo. E sabe qual é o melhor lugar para você falar de inovação hoje? O melhor lugar? Sim. Nas escolas. Você pega um moleque de 12 anos, Eu já ia te fazer uma pergunta sobre isso. pega um moleque de 12 anos, 13 anos, apresenta uma dor para ele. Assim, cara, eu tenho uma empresa ali que está com um problema, por exemplo, o funcionário não consegue despachar aquele processo dentro do tempo necessário. O que você acha que a gente pode fazer? E a ideação, ela é espontânea. Você apresenta a dor e deixa o cara, como se diz no bom português, matutar a ideia, né? Ele fica ali, tá? Então, assim, hoje você tem metodologias desenvolvidas para incentivar a ideação. Mas, assim, no final das contas, ela não deixa de ser um processo eminentemente humano, ela é criatividade. E o que o Estado faz por isso hoje, pelo esse jovem empreendedor, aquele que está lá no zero e quer arrancar hoje? Primeira coisa, assim, existem espaços e ambientes para se discutir inovação. Aqui em Balsas especificamente, é a agência R5, a Agência de Desenvolvimento e Está Inovação. onde a agência hoje? A agência tem hoje o escritório no prédio do CDL, ali no centro. Hum, O CDL alugou um espaço para a agência e a agência funciona lá. A gente tem lá uma secretária, tem a diretoria, tem, enfim, a gente desenvolve projetos voltados ao empreendedorismo e à inovação no Cerrado Sul. Então, assim como a gente tem a R5 aqui, você tem fóruns na própria internet de inovação, ecossistemas de inovação. Então, assim, a primeira coisa, assim, é entender que o ambiente de inovação tem comunidade. sim. Eu posso estar na ponta do bairro lá, ou eu posso estar dentro da minha empresa e dizer, cara, tive uma ideia bacana, mas não sei como fazer essa ideia funcionar. Se filie a algum ambiente de inovação. Sempre tem, e aqui em Balsa a gente tem a R5 para recepcionar essas pessoas. E a partir disso a gente apresentar formatos e metodologias de como arrancar essa ideia da cabeça e transformá-la num produto. O que os governos fazem muito hoje? Tem editais, você tem uma ideia, por exemplo, o Porto do Itaqui há 2 anos, lançou um edital de 40 milhões de reais. 40 milhões de reais. Somente para contratar pessoas que tiveram ideias inovadoras para solucionar problemas do próprio porto. 40 milhões. Então, poxa, eu sou um aluno da rede lá, da rede pública, do ensino médio, de Balsas. E, cara, eu tive uma ideia do negócio bacana, pegar isso aqui e, sei lá, fazer algo mais sustentável, transformar de forma que a pessoa use melhor. O cara que desenvolveu esse lacre aqui, não sei se você deve ter visto, não é do seu tempo, não é do meu, mas antigamente a lata tinha que usar o abridor de Sim, lata, né? isso mesmo. E alguém podia, pô, tem que dar pra fazer um lacre assim, ó. Pá! Esse cara inovou. Só que ele não sabia como tirar essa ideia do papel e transformar num produto de fato. Hoje a gente tem metodologias para isso, a gente tem editais públicos e privados, ou seja, o governo federal, o governo do estado, algumas prefeituras, Balsas ainda não tem, recurso próprio para fomentar, para fazer com que as pessoas transformem ideias em produtos. E aí você tem metodologia para isso, né? Assim, você ajuda com mentorias, com informação, participação em rodadas de negócios, rodadas de ideação, rodadas de prototipação. Então, assim, depois a gente pode fazer um podcast só para falar sobre inovação. Eu posso trazer para você mais ou menos a trilha da inovação, que é o que hoje impera no... Isso é bem interessante. Vamos sim. Vamos sim. Eu participei de uma rodada era uma rodada de negócio, enfim, mas aí com um público bem jovem. Depois os meninos entraram na rodada. Cara, moleque de 16, 17 anos, você não tá entendendo a velocidade do cérebro deles.
É o melhor lugar, cara. O melhor lugar para você falar de ideação é você reunir lá 50 moleques lá numa sala. A velocidade. E aí, o ponto anterior ao da inovação, ao da ideação, é exatamente a identificação das duas. Para isso, as consultorias são muito boas. Porque às vezes o cara fala, cara, minha empresa não está redonda, mas eu não sei dizer o que é. Não consigo identificar. Não consigo identificar. Eu sei que tem algum problema, mas não consigo identificar. Ou eu quero melhorar meu processo, mas não sei por onde começar. Então, primeiro você identifica a dor, você isola ela, fala, cara, a minha dor é essa, bem aqui. Por exemplo, teve um caso de um banco, não vou citar o banco aqui, mas teve um caso de um banco há uns anos atrás, depois você pesquisa também esse case na internet, que fez uma pesquisa com seus clientes e a maior reclamação era o cara ficar na fila para ser atendido no banco. E aí um diretor teve a brilhante ideia de dizer, cara, vamos comprar cadeira e botar ar-condicionado na recepção do banco, que aí pô, todo mundo vai ficar satisfeito. O cara espera sentado. Ar-condicionado. O banco gastou uma fortuna, todas as agências do Brasil receberam cadeira, ar-condicionado, reformaram as agências e PBB, e aí fizeram a pesquisa de novo. E aí o cliente disse o quê? Cara, eu não quero esperar sentado, eu não quero esperar. A minha dor vai ficar em pé. A minha dor é perder tempo. Cara, Se eu perder tempo em pé ou sentado, então você me trouxe uma solução que não era a minha dor. Não era uma solução para... massa. A minha dor não era esperar em pé. A minha dor era... Interessante, cara. Então a tua solução não está em colocar cadeira, está em colocar mais caixa. Ou desenvolver coisas para que você não precise ir para a agência. Você resolve pela internet. Aplicativo. Enfim. Então assim, você primeiro precisa identificar que dor é essa. E a partir dessa dor procurar soluções de inovação. Pronto. Aí eu fui lá criar um produto, certo? Qual que seria o produto? Ficamos matutando. Qual que seria esse produto para vender? Esse produto. Cara, para que criar um produto? É só fazer uma pergunta. Qual é a dor? O que você está sentindo? Resolve o problema e acabou. Qual é o produto? Resolveu o problema da pessoa. Eu vou te dar outro exemplo. Esse eu conheci num evento lá em Brasília. Inclusive foi uma solução premiada a nível nacional, desenvolvida pela Prefeitura de Recife. Eles têm uma secretaria de inovação e eles trabalham muito forte a parte de inovação lá no Pernambuco. E depois você procurou também sobre o Porto Digital, que é um projeto espetacular. Eu estou tentando trazer esse cara aqui em Balsas, que é presidente do Porto Digital, chama Cláudio Marinho. Depois a gente fala só sobre isso, mas enfim, o case de Recife eu queria te trazer. O prefeito foi eleito lá e começou a fazer um levantamento sobre quais eram as maiores dores na saúde. E todo mundo dizia, cara, não tem médico suficiente, você vai marcar uma consulta para hoje e você vai atendido daqui a 3 meses. Aqui. 3 meses o cara já morreu, a dor já se agravou e tal. E aí, a primeira solução quando você diz, tem muita gente para ser atendida, você pensa logo em quê? Cara, vou contratar mais médico, né? Se eu tenho 10 médicos, vou contratar 20. Se eu tenho 20, vou contratar 30. E aí eles levaram essa dor para um evento de inovação. Cara, a Prefeitura de Recife tem um problema. As consultas demoram demais. Qual é a solução? E aí eles começaram a desenvolver metodologias de ideias para essa dor. E aí identificaram o seguinte, a Prefeitura tinha lá uma quantidade X de médicos, realmente não era suficiente para a quantidade de atendimentos, mas eles identificaram o seguinte, cara, de 20 consultas que o médico tem agendada num dia, 8 pessoas, 6 pessoas não aparecem para consulta. E essas 8 pessoas que deixaram de ser atendidas ocuparam o tempo do médico. Sim. Porque se a consulta está esperando, o cara não apareceu, vem o próximo. Então a consulta que eu poderia fazer hoje foi marcada para daqui 3 meses, porque 30%, 40% dos pacientes não apareceu para consulta. Cara, então vamos identificar por que o paciente não vem para consulta. Eu estava marcado para o cara e ele não veio. Aí o cara no formulário dizia, cara, não foi porque choveu e meu bairro alaga quando chove. O outro dizia, eu até fui, mas cheguei atrasado porque o sistema de transporte é caótico. Aí eles começaram a identificar por que os pacientes da rede pública que estavam marcados para ir para a consulta faltavam à consulta. Resumindo a ópera, sabe o que os caras fizeram? Eles desenvolveram um software a partir de um algoritmo que quando você se inscreve para fazer a consulta, o algoritmo diz, a partir de onde você mora, da sua profissão, da sua idade e da previsão do tempo naquele dia, o algoritmo diz, tem 90% de chance do paciente Robson não aparecer hoje. Porque ele mora no bairro... Rapaz, mas que massa, cara.
e quando chove a galera não sai de casa. Aí o que o sistema faz? Faz um overbook. Cara, que massa. 3 pessoas para o mesmo horário, porque ele tem 90% de chance de que dessas 3 só uma vai aparecer. Rapaz, mas que massa, O que cara. aconteceu, cara? Zerou a fila, velho. Zerou a fila. Não tem paciente esperando consulta em Recife. Não contrataram um médico a mais. 0 médicos. Porque o algoritmo, com 90% de chance, ele diz se aquele paciente vai aparecer ou não vai. E se ele entender que o paciente não vai aparecer, ou tem a chance de não aparecer, ele marca 2 ou 3 pacientes para a mesma hora. Eventualmente pode acontecer de o cara, mesmo com o prognóstico de não aparecer, pode ser que ele apareça. Cara, que massa, cara. Mas é melhor você ter 2 pessoas para serem atendidas do que você ter um médico parado esperando 3 caras que não foram atendidos. E resolveu, sem contratar um médico. Os caras foram premiados com esse algoritmo deles lá, estão rodando o Brasil todo falando sobre isso. Essa, obviamente, é uma inovação de base tecnológica, porque vai inteligência artificial, você tem uma conta, você tem uma... Resolveu uma dor rápida. Resolver uma dor, cara, que normalmente ela é resolvida como? Contrata mais médico. Sim, Contrata 20, isso mesmo. dá, contrata 30, aí pesa na folha, depois o prefeito não tem como pagar, e aí não tem médico disponível para aquilo tudo, e você fica sempre com aquela do cachorro correr atrás do rabo, né? E os caras desenvolveram um sistema, cara, a gente consegue prever se o paciente vai aparecer. E isso é inovação na veia, né? Inovação na veia. E Tito, falando em dor, qual que seria hoje você, como dentro dessa parte jurídica também, e como base estrutural para tudo isso, qual que é a maior dor do empresário hoje? Do empreendedor? Vamos lá, do empreendedor. Vamos falar de empresário, não, vamos falar do empreendedor hoje. Cara, assim, se você perguntar isso diretamente para o empresário, a gente cai sempre, não vou dizer sempre, mas assim, a gente cai na tendência de dizer que falta grana e sobra imposto. Tá? Essa é a resposta padrão. Cara, por que teu negócio não está melhor? Pô, porque eu pago muito imposto. Ah, porque não tem grana para investir. E a resposta, ela vem no próprio mercado. Cara, mas você está dizendo que tem muito imposto, mas o teu vizinho que está fazendo a mesma coisa que tu está crescendo, e ele paga o mesmo imposto que você. Claro, vou abrir o parênteses para dizer, o cara pode estar sonegando. Mas aí, cada caso é um caso. Vou tratar na regra geral. Sim, Ou se está todo mundo pagando o mesmo imposto, e se a grana está escassa para todo mundo, por que tem gente que empina, como a gente diz, por que tem gente que anda para frente e tem gente que não anda? Então, assim, eu acho que se eu pudesse dizer assim, de forma didática, eu acho que a primeira grande dor do empresário é ele identificar as fraquezas dele e ele procurar a ajuda para essas fraquezas, ele procurar alguém que ajude ele nas soluções. Ele normalmente não tem essa visão. E aqui não estou colocando a culpa no próprio empresário, mas eu estou dizendo aqui, na prática, o cara está tão absorvido no dia a dia do negócio dele, que ele acha que é normal. que ele pode até achar que não é normal, mas ele acha que não tem outra saída, que é aquilo mesmo e que ele tem que matar um leão todo dia. Eu recebi um cliente lá no meu escritório que chegou para mim com um problema, comprou lá um imóvel, eu estava querendo resolver o problema desse imóvel, e eu falei, cara, me fala um pouco do teu negócio. Ele queria uma solução jurídica para o negócio dele. Ele falou, não, cara, quero abrir uma empresa tal, nome tal, e a empresa cresceu, tem uma filial, não sei aonde, depois eu abri a empresa tal. Ele tem 5 empresas em 4 ramos diferentes. E aí eu disse assim, pô, cara, beleza, você é um cara que saiu do nada, ou saiu assim, de uma situação muito adversa, pô, você tem 5 empresas hoje. Quem é o teu recursos humanos? Quem é o cara que trabalha pelo RH das tuas empresas? 40 e tantos funcionários. Ele falou, eu. Falei, pô, legal, você estudou, você é formado nessa área? Não, eu faço, porque é eu mesmo. Eu falei, e o jurídico? Ele falou, eu. Quem é teu contador? Não, o contador é o fulano, mas ele só faz lá, eu passo e ele só arremata. Do jeito que eu quero fazer. Falei, cara, deixa eu dizer um negócio pra ti, olha o tamanho do teu negócio. Você não entendeu o tamanho do seu negócio, entender que você não é o atacante, o zagueiro, o meio de campo, o goleiro, vai chegar uma hora que teu negócio não sustenta mais. Ou a tua vida, tua saúde não sustenta mais um negócio desse. Eu disse para ele, a primeira coisa, você precisa identificar que você chegou num tamanho e que você não pode ser o cara para tudo. Quanto tempo tu não tira férias? Ele falou, 5 anos que eu não tiro férias. Tá trabalhando para isso, cara? Você está trabalhando para ficar 5 anos sem tirar férias, vai curtir quando tiver um derrame? Trabalhou para viver. Aquilo que a gente estava falando antes do começo aqui. Quem é que manda em quem? Sim. É tu que manda no teu negócio ou é o teu negócio que manda em ti? E ele ficou assim meio reflexivo. Eu falei, cara, deixa eu usar um negócio para ti. Você tem um tamanho hoje de negócio
te impõem pelo menos 2 profissionais bons. Você precisa de um bom advogado e você precisa de um bom contador. Porque esses caras não vão te fazer ganhar dinheiro, eles vão te evitar tu perder dinheiro. Sim. E eles vão assumir funções, obrigações que não são próprias tu, cara. Tu é empresário. Você tá ligando lá com o seu cliente, saber se o cara comprou, se não comprou, quanto é que pagou, e você tem um cara na retaguarda aqui, tomando conta do teu contrato, se na nossa aqui tá certo, o contador manda tudo certinho para a Receita. Então, assim, o empresário brasileiro, ele é consumido pelo negócio, porque ele é tudo. E ele acaba não conseguindo, porque o dia a dia dele coloca ele naquela rotina, ele acaba não conseguindo entender que ele não pode nem deve ser tudo. Ele precisa ser um cara dentro do negócio. Ainda mais sem conhecimento. Especialmente isso, porque ele é um cara que... E aí a gente vai procurar a origem do cara, né? Cara, você empreendeu porque... Cara, eu vi uma oportunidade, eu tinha uma besteirinha de dinheiro e entrei. Ou então o cara dizendo o quê? Cara, eu fazia isso, eu morri de fome. Então não é aquele cara que se preparou para empreender. Ele empreendeu como um salto de fé. Ele está vendo uma oportunidade, imagina o cara tá na beira do rio e ele vê o peixe, assim com a boca aberta, e ele tem uma vara de pescar. Ele não ia pescar. Mas ele viu o peixe e a vara e falou, pô, vou pescar. Sim. Mas ele não é pescador, ele não sabe que é a isca que ele usa. Pode ser que o peixe pegue e aí beleza. E se o peixe não pegar? Se ele botar a isca errada? Perdeu tempo. O cara que não se preparou para pescar, a probabilidade dele não pegar um peixe é grande. Então, o cara que empreendeu só porque ele vê uma oportunidade, tinha um pouquinho de grana e muita força de vontade, e o negócio dele veio certo, ele dá certo até um tempo. Quando ele pega corpo, aí ele precisa de gente. Mas o empresário brasileiro não entende isso. Ele acha que ele precisa, assim, não, o negócio é meu, eu tenho que estar aqui de manhã, de tarde, de noite, e se eu sair, o negócio quebra. É o empresário, na verdade, é o funcionário de luxo, que eu chamo. Funcionário de luxo. É o melhor funcionário que tem na empresa. Um amigo meu muito próximo que provoquei ele várias vezes, cara, chegou fim de ano, vamos viajar. Não, cara, não posso eu sair do meu negócio aqui, a empresa quebra. Cara, tua empresa tá errada, velho. Tua empresa tá, se tu sair da tua empresa, ela quebra. Não, porque aqui estamos conta de tudo, e a pandemia veio e o cara pegou uma Covid, meu amigo, 60 dias de UTI. E aí? E a empresa não quebrou, pô. A empresa Rodou. Aí depois eu falei pra ele, aí ó, pra tirar férias, tua empresa vai quebrar. Pra ficar 60 dias de UTI na Covid, quebrou? A empresa não vai quebrar sem você não. Agora, para isso você precisa o quê? Você preparar a empresa para ela rodar sem você. Sim. Então, assim, primeira coisa, o que é do empresário brasileiro, tem que ter um desapego, né? Porque o empresário brasileiro, ele cria a empresa, ele cria... É um hábito, sabe? Amor. Um hábito. Sabe qual é o auge do empresário americano? Quando o cara diz assim, meu negócio deu certo. Pesquisa isso depois. Quando ele vende a empresa. Sim. O auge do empresário americano é, fui comprado por um cara maior que eu. É top. Aí ele fala assim, pô, beleza, cheguei onde eu queria chegar, vou pegar essa grana agora para empreender de novo, e a outra parte eu vou viver a vida. O empresário brasileiro, quando ele é procurado para ser comprado por outra empresa, ele sente que ele falhou. Você já vendeu uma empresa sua? Cara, já. Já? Já. Aqui em Balsas, inclusive. Foi bem vendida? Foi. Foi bem vendida? Porque eu antevi uma situação que ia acontecer e que não ia permitir que a empresa se sustentasse, eu me antecipei a isso e vendi ela antes. Mas, então não foi vendida por causa da valorização, foi pela uma situação, então. Eu vi que o negócio era um nicho de mercado, eu tinha uma empresa que oferecia cursos de pós-graduação à distância. Naquele tempo não tinha sistema de streaming como tem hoje, era via satélite, a gente comprava um sinal do satélite, tinha umas antenas, só que aí a internet começou a acelerar muito rápido, eu falei, cara, vai chegar uma hora que esse pessoal vai transmitir isso aqui tudo pela internet e eu que sou o agente do meio, eu vou ser desnecessário. Tito, você é um cara muito inteligente, cara. Eu acho massa a forma que você desenvolve as coisas e você vai chegar a vender uma empresa. Aí você vai entender o que eu tô te falando. Cara, é um negócio muito massa. Realmente o que você tá falando aí é bem interessante. Eu não sabia essa parte do americano, mas eu já vendi 2 empresas minhas, realmente, que deram certo. Ross, por que você vendeu? Visão de futuro no negócio. Eu vendi e continuei dentro do negócio também. Mas o que é bom nisso? Você chegar ao auge mesmo de realmente esse negócio deu certo. Então as pessoas acreditam naquele negócio, vê aquilo dando certo e você não precisa convencer ninguém que aquilo ali realmente é bom. É o Pelé, né, cara? O Pelé parou em cima da crista, né? Sim. Precisou estar em queda para parar de jogar. O cara parou em cima. Tô no auge,
daqui para frente só para trás, é melhor eu parar no auge do que eu parar daqui a 10 anos com, esse cara foi bom um dia. E sempre eu falo assim, Tito, eu também eu quero que você. Nós estamos num bate-papo aqui e eu quero que você pontue assim, Robson, você tá errado. Mas o que que eu fiz, cara? Eu subo no topo da montanha, certo? E fico lá, tipo, 30%. E 70% você faz o quê? Eu tô com a mão na massa. Qual que é a mão na massa hoje dos 70%? Treinamento com os meninos. Então, qual é a minha operação hoje? Treinamento. Então, a parte mais importante hoje dos meus negócios é pessoas. E ver essas pessoas bem, ver elas crescendo, ver elas desenvolvendo, ver elas tendo oportunidade de crescimento, isso aí é que me faz mais crescer com mais força ainda. Então, assim, ó, virar a rota de negócio também, eu viro rápido também, cara. Eu sou um cara muito desapegado. E essa visão que você tem, por isso que eu tô te falando que você vai chegar, porque é uma leitura também sobre futuro seu mesmo, que eu estou vendo, é um futuro grandioso, cara. Porque você está dentro do negócio, é, tudo está conectado, você tem uns negócios conectados a outros, pessoas conectadas a você, pessoas realmente do negócio. E eu vejo hoje, Tito, que você vai chegar nessa valorização sua, de chegar a um ponto de dizer assim, isso daqui deu certo, e você vai ver o tanto que é massa esse negócio, cara. Porque você vê uma história se construindo de lá para cá. E outra coisa que você me falou, Tito, é sobre a outra empresa sua, a de construção. Eu tenho um Que que, que, investimento aí no setor que, que, imobiliário. que você me diz hoje do setor imobiliário hoje? Vamos bater um papo sobre isso daí, que eu acho massa também. Essa minha linha aí também surgiu como empreendedorismo no que acontece com todo mundo. Eu vi uma A oportunidade construtora. e tinha um pouquinho de dinheiro. É a construtora. Eu vi uma oportunidade e tinha um pouco de dinheiro. Eu tinha vendido uma casa minha que eu tinha em São Luís, que tem o financiamento do banco A oportunidade. em balsa, sobrou um pouquinho de dinheiro, botei ali no banco. Nem era dinheiro demais que esse é alguma coisa, nem era tão pouco que eu pudesse me desfazer. E eu comecei a perceber essa crescente demanda aí por imóvel aqui em Balsas. Sim. E quando eu sentei com a minha esposa, eu falei, cara, a gente tem que fazer alguma coisa com esse dinheiro. E ela disse assim, vamos construir casa para alugar. Vamos entrar no ramo imobiliário aí. E aí, para não cometer o erro de outras pessoas, a gente começamos por um estudo de mercado. Nós disparamos um estudo para entender qual é o perfil de imóvel mais buscado na nossa cidade. Tamanho, localização. E a partir disso a gente montou uma pessoa jurídica, que é uma construtora, e a gente decidiu empreender nessa parte imobiliária. Mas assim, não por ser uma vocação, não sou engenheiro, não tenho nenhum estudo técnico para a área de construção civil, mas exatamente pela conjunção desses dois fatores do empreendedorismo, né? A visão de mercado, de um lado, e um pouquinho de grana para mobilizar ali. Então a gente acabou. E o número do final? Qual que é? Aí não estou arrependido, a gente tem feito investimentos em imóveis residenciais. Sim. O primeiro projeto fica aqui no Santa Amaro, o residencial Atlântico, do lado da Selfit ali, é um pequeno residencial lá para 9 casas. Atlântico. Do lado aqui da academia Selfit. Sim, massa lá. Parabéns. Residencial pequenininho, casa de 120 metros quadrados, que foi o perfil que a gente traçou. O pessoal que vem de fora procura mais ou menos entre 100 e 150 metros quadrados. Você está alugando? Para aluguel, aí foi um de vida para o futuro. Decidiu não entrar no mercado para venda, para poder garantir uma renda assim. Sou profissional liberal, quando ele para de trabalhar, ele para de receber, né? Então foi um investimento que a gente fez para o futuro, aí para a velhice, e a gente tem uma renda em cima disso. Tito, eu não dou conta de fazer isso aí. Cara, o retorno, para mim, eu não dou conta. Quando eu olho para o retorno, eu olho para outros negócios. Dá hoje de retorno para você hoje. Vamos lá, eu quero isso. A gente está falando de primeiro. Você tem número, você é o cara do número também. Sim. Pessoal, o que eu quero com Sim. feito, isso varia de pessoa para pessoa. E segundo, o que é que você tem de planejamento para o futuro. Eu já tive, por exemplo, lá eu tenho um retorno, eu tive 150% de capitalização do dinheiro que eu investi e eles me rendem 1,5% ao mês. 1,5%. Nenhum banco me paga isso, 1,5% ao mês. Com 150% de capitalização naquele que eu imobilizei. Esse é o meu número das primeiras 4 casas que eu fiz. Sim. Essa margem agora está mais apertada porque as coisas estão mais caras e tal, mas assim,
Mas, assim, é um projeto, Robson, que eu não quero os frutos dele agora. Se eu não fiz para agora. Eu já tive, por exemplo, ofertas de vender algumas dessas casas, todas as casas, por 3 vezes o que eu imobilizei. Sim. Seria um baita do negócio. Aí eu tô pegar. Por que você não fez? Porque agora eu não preciso dessa grana, cara. Eu não estou vivendo para agora. Esse não é um investimento para agora, sabe? Vou te dizer por quê. Na prática. Se eu compro um negócio de 100 mil reais e vendo ele por 200, na hora que esses 200 caem na minha conta, eu preciso fazer alguma coisa com ele. Rápido também. O que a pessoa pensa? Pô, eu comprei um negócio de 100 e vende por 200. Então eu dupliquei. O que eu preciso fazer agora? Investir esses 200 para vender por 400 daqui a um ano. Sim. E em 2 anos eu transformei 100 em 400. Só que nesse meio do caminho, teve trabalho. Primeiro para transformar 100 Isso. depois 100 em 400. Eu preciso de dedicação, não é só joga lá e espera. É verdade. E você trabalhar com construção civil é um desafio. Como eu não tenho, e aí você bem honesto com você, como eu não tenho um objetivo financeiro muito alto, eu falei, cara, para mim hoje, na minha realidade, o custo-benefício de eu me dedicar, eu vou vender as casas, eu vou botar uma grana, eu vou ter que correr atrás de outro terreno para comprar, e eu vou ter que transformar É desse jeito. em 20, depois dessas 20 em 50, e essas 50 em 200, e aí vai chegar o dia que você vai dizer assim, pô, os últimos 20 anos, cara, eu só fiz isso e eu não vivi. E eu, assim, eu casei muito novo, eu tenho 2 filhos, eu tô com 40, eu falo, fazer 44 esse ano, meus filhos já saíram de casa, eu tenho um filho de 19 anos, o João, tá fazendo engenharia, e a minha filha Mariana faz direito em Brasília, então somos só eu e minha esposa, e a gente se dedica, a advocacia é o meu negócio, assim, eu sou advogado, e aproveito outras oportunidades, faço muita parte de consultoria empresarial, consultoria de mercado, e assim, eu prefiro me dedicar a isso do que passar os próximos 5 anos transformando dinheiro em mais casa, e mais casa, e mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais casa, e eu não viver outras coisas Sim, que eu tenho para viver. Então, assim, foi a minha escolha, entendeu? sim. Se o cara disser assim, cara, eu quero fazer isso pelos próximos 10 anos, aí não tem ele faz, vende, capitaliza e faz de novo e multiplica. Eu não tinha, Uma escolha de vida. eu não tinha essa experiência, Tito. Eu peguei e vendi minha casa. E quando eu vendi, fui pro aluguel. Rapaz, nunca vi um negócio tão massa que é morar de aluguel. É bom demais. Porque você imagina, eu pagava ali 3,5, parece 4 mil reais de aluguel. Vamos lá, se eu tivesse, eu deixei de ter ali seu 1 milhão ali imobilizado, né? Joguei pro mercado, comecei a botar ele para rodar e fui ali pagar um aluguel de 3.500 reais. Então para mim foi bom demais. Pois é, você precisa ter conhecimento de onde jogar esse 1 milhão, né? Sim, Minha casa por 1 milhão, agora tem uma passagem de 3 mil de aluguel, então eu estou falando de sim, abrir mão de um patrimônio de 1 milhão de reais, mas eu tenho ali uma parcela 3 de 3%. 3%. Então eu preciso fazer com que esse 1 milhão renda mais de 3% ao mês, senão não valeu a pena, Sim, né? Aí, primeira coisa, preciso de conhecimento disso. Eu vou para o sistema financeiro, eu vou, sei lá, imobilizar isso em imóveis, eu vou levar para o mercado de ações, eu vou comprar criptomoeda, precisar de um consultor para me dizer onde é que eu boto essa grana. E eu vou te dizer, o meu perfil de investidor é moderado. O perfil de investidor da minha esposa sim. é zero risco. Meu Deus do céu. É assim, zero risco, zero. Ela não tolera risco nenhum. Então, assim, não são opções somente minhas. Eu tolero algum risco, assim, também não é máximo. Mas aí, de novo, você precisa dedicar tempo, Sim, caloria, para fazer com que esse 1 milhão ele te renda pelo menos 5 para tu dizer, cara, estou pagando os 3 lá do aluguel da casa e está me sobrando 2. Antes eu tinha uma casa que não me sobrava nada. sim. Então, assim, é também um mercado que impõe conhecimento, né? Você precisa entender o que fazer. Eu só vi um problema nisso aí. Só um problema. Na verdade, foi dois. Um problema é que o cara chega e tipo, coloca pra fora. Tipo, o cara chegou um dia pra mim e disse assim: eu tô precisando da casa. Mas, rapaz, mas nós temos um contrato. Não, eu vou te pagar 2 meses aí. Você procura outro lugar pra você ficar. E a segunda coisa é que você nunca viu um leão sem reino. Aí você tem que ter um reino. Esse é o problema. Mas fora isso daí foi muito bom, viu? Porque aí você consegue girar o negócio. Tanto é que eu construo, né? Tenho uma incorporadora. Dentro dessa incorporadora, ao invés de eu colocar dinheiro, eu faço uma captação de terceiros e coloco para dentro também e fico ali tipo 50% meu. Muito bom também. E para os investidores, bom também, que volta ali 6, 7% os caras.
É muito bom também. E a segurança, imóvel, a segurança. Então, Assim, você tem a vantagem, especialmente, eu estou falando de balsas, tá? Cada mercado tem sua realidade. Você tem a vantagem de uma valorização muito rápida, assim, aqui. eu faço uma conta de pelo menos ainda nos próximos 10 anos a gente vai estar nessa curva. Daqui 10 anos você começa a saturar os novos empreendimentos que estão chegando aí. Mas a desvantagem é que está assim, é um imobilizado, né? Com baixa liquidez. Você não vem numa casa de 1 milhão, 2 milhões todo dia. Se você precisar por algum motivo de uma grana rápida, o melhor lugar não é imóvel. Porque aí você tem que baixar preço para vender logo. Sim, Então você tem que ter tolerância para esperar o mercado absorver aquele imóvel. Então, assim, não existe do mercado de investimentos, nos negócios em si, no próprio mercado financeiro, não existe solução só para ganha, né? Toda vez que a gente vê solução que só ganha, ela acaba não se sustentando. Ou é uma pirâmide, ou é um aventureiro, sim. golpe, e aí você acaba, eu vou ganhar dinheiro fácil. Não tem dinheiro fácil, não existe fórmula de dinheiro fácil. Tito, hoje no mercado hoje, no nosso mercado hoje aqui, o que que você vê com maior alavanca de crescimento hoje? Cara, é o que eu acabei de falar, construção civil, Construção. pelo menos uma curva ainda de 8 a 10 anos, a gente tem uma curva de construção civil muito. Você tem essa visão aí hoje. E assim, não é simplesmente pelo que eu vejo, né? É pelo que a gente nota de números, de dados. O Rio de Balsas, Robson, ele é muito mal compreendido, né? Porque a gente é uma região agrícola, as pessoas tendem a entender que a maior fatia do PIB é o agro. E aí vou te dar um número que não sei se você sabe. A nossa maior fatia não é o agro, a nossa maior fatia é serviço. Claro, dentro dos serviços tem os serviços vinculados ao agro. Sim, Mas uma coisa é o agro e outra coisa é o serviço do agro. A nossa maior fatia hoje, cerca de 52% do PIB, é serviço. serviço, cara. Serviço, 52%. Depois eu posso te dividir esses números, a gente tem isso aí tudo estratificado. 52% é serviço. A gente tem aí agro, setor primário do agro, aí, mais uns 40%, uma cobarzinha de indústria, né? O serviço e comércio é o que é, de fato, o grande motor. Assim, eu vejo todas as cadeias hoje vinculadas à industrialização também como grandes oportunidades. Não precisam ser grandes. Mas tudo que você fala em industrialização, tendo a matéria-prima, como a gente tem aqui, soja, milho, algodão e outros produtos, também como uma cadeia que tem muito, muito futuro aqui para a cidade. A região está crescendo muito, Tá. certo? E hoje nós temos um agravante aí, tanto é que trouxe isso para o mercado também, Tito, que foi até, você consegue pontuar isso, foi a questão dos RJ, né? Isso aí atrapalhou muito o mercado, né? As captações também. Mas o que que você consegue me pontuar sobre esse impacto hoje no mercado aqui? Cara, eu fui professor de Direito Empresarial no curso de Direito aqui em Balsas por 8 anos seguidos. Eu lecionei várias disciplinas, entre elas Direito Empresarial foi uma das que eu passei mais tempo lecionando, até porque eu atuo como advogado na área de Direito Empresarial. E a primeira coisa que eu quero dizer é assim, a recuperação judicial, a gente chama, muita gente às vezes não entende o que é RJ, né? Isso. A recuperação judicial é uma excelente ferramenta prevista na nossa lei. Excelente ferramenta. Então, assim, a primeira coisa que é importante é a gente desconstruir a imagem de que a RJ é um negócio ruim. Sim. Ela é uma excelente ferramenta que possibilita à empresa se reestruturar para continuar no mercado. Pelo conceito geral, não só social, mas jurídico, o pior dos mundos na sociedade é quando a empresa fecha. É porque você descontinua uma atividade econômica, você gera desemprego, enfim. Todo mundo perde. Sim. Então, toda a nossa lei é feita para proteger e possibilitar que a empresa continue ativa e sendo lucrativa. Então, a recuperação judicial é uma ferramenta que é disposta na lei exatamente para dar àquela empresa que está em dificuldade que ela se reestruture. O problema da RJ no Brasil, e a gente viveu isso aqui, uma onda de embalsas, é que às vezes ela é mal utilizada. Sim. Ou por uma indicação errada do jurídico, do advogado, do corpo jurídico que atende a empresa, ou como uma ferramenta, vamos colocar assim, deturpada. Ela tem uma finalidade, você utiliza ela para outra. Para outra. E aí, obviamente, o mercado sente isso, né? Porque quando você tem, é para quem está ali entender a gente, o grande gatilho de uma recuperação judicial é você empresa, ter a possibilidade de não pagar nenhum credor. O primeiro gatilho que vem dela é, eu protocolei o pedido de recuperação judicial, o primeiro espaço do juiz é, ninguém pode me cobrar mais.
Ou seja, todos os meus credores, todas as pessoas e empresas com quem eu lido todo dia, os meus fornecedores, eles ficam impedidos de me cobrar aquilo que eu devo para eles. Isso é o pior cenário, obviamente, para uma relação empresarial. Sim, muito grande. A relação empresarial é, eu te forneço meu produto e tu me paga por isso e vice-versa. Você imagina que... Aí chega um belo dia que você diz assim, cara, é o seguinte, eu estou te devendo e você não pode mais me cobrar. Você imagina. Ou seja, eu estou transferindo para você o meu prejuízo. Você transfere para os credores os prejuízos da empresa que está em recuperação. Então é algo muito sério, muito impactante. E muita gente não entende, Robson, que no momento em que você utiliza essa ferramenta, especialmente quando você utiliza ela, eu estou querendo só um fôlegozinho. Meu advogado me disse, cara, faz um RJ rapidinho aí, depois a gente reorganiza a casa. Quando você vai nessa intenção de só dar aquela reorganizada, ou de dizer assim, cara, especialmente quando você tem operações bancárias, né? O banco tem dinheiro para sustentar o desaforo aqui, eu vou entrar com RJ e ponto. Você não entende, ou às vezes não foi orientado, das consequências disso. Porque existem duas consequências muito ligadas à recuperação inicial. A primeira é, você perde o crédito. Porque ninguém vende a crédito para uma empresa que está em recuperação judicial. A partir dali, você tem que ter um planejamento, ter a sua empresa funcionando, com dinheiro ali. E às vezes o cara não está preparado para isso. Ele não Isso mesmo. para dizer, cara, isso aqui é uma ferramenta boa, mas você está preparado para as consequências? E aí você precisa não só ter um advogado e o corpo jurídico honesto e competente, mas você precisa ter uma programação contábil e financeira preparada para uma RJ. Esse é o primeiro ponto. E a segunda é que você, além de perder o crédito inicialmente, você, porque pediu a ajuda da justiça para reestruturar a sua empresa, você perde um bom nome da empresa. Que aí, a partir daquele momento em que o juiz disse, beleza, vou receber tua RJ, mas a partir de hoje, cada centavo que você gastar, você precisa prestar conta para mim e para os credores. Ou seja, você perde a autonomia administrativa. E, de novo, às vezes o cara não está orientado para aquilo. Tá, beleza, então eu sou teu credor, tu tá em RJ. A partir de hoje, tu só pode gastar com esse parafuso aí se tu me mostrar as contas. Deixa eu ver onde é que tá gastando. Eu, como credor, tenho direito, claro que trocando em miúdos, né? sim, De entender como é que você está gerindo sua empresa. Porque se eu perceber que você está gerindo ela de forma que você não vai conseguir recuperar, eu vou pedir tua falência. E aí, se tu falir, lascou. Porque todos os teus bens vão estar imobilizados e vai tudo para leilão. isso. Fazer um acordo aqui entre os credores, cada um vai pegar um pedaço e canibaliza, né? Um pega a cabeça, outro pega as pernas, outro a mão, outro dele e tal, e cada um sai com um pedaço teu e tu tá morto. Então, assim, as consequências da RJ, elas são muito sérias. E o que eu noto, que talvez ela tenha acontecido não só aqui em Balsas, mas em alguns outros lugares do Brasil, com uma ferramenta irresponsável, utilizada de forma irresponsável. Eu caí dentro de um RJ aí. O outro tá em vista aí, vai dar uns 4 milhões aí, já. E eu fui estudar, fui buscar para ver realmente o que acontecia nos bastidores daí. Eu vejo hoje como um negócio muito lucrativo hoje, da forma que estão fazendo. Porque realmente, igual você pontuou agora, é um negócio irresponsável. Mas assim, tá sendo usado de forma errada. Se ele for utilizado de forma... Cara, a ferramenta é ruim se ela estiver sendo usada no lugar errado. Você não pode pegar uma chave de fenda para apertar um parafuso que é ser escavado. Sim, Isso não quer dizer que a chave de fenda seja ruim. Ela só não está sendo usada para a finalidade para a qual ela foi construída. Como assim, você não pode pegar uma furadeira para mexer massa de cimento. Você tem a betoneira para isso. Isso quer dizer que a furadeira não presta? Não, pô, ela só não presta para essa finalidade, ela é para outra finalidade. Então, assim, a RJ eu continuo defendendo. É uma excelente ferramenta. Está lá na lei, prevista, e ela bem utilizada. Já vi, já acompanhei RJs e já vi ela funcionar bem. sim. Mas porque a intenção da empresa era, de fato, dizer, cara, eu estou aqui, Se organizar. mas eu tenho condição de organizar, calma aí um pouquinho, vamos apresentar um plano, e vamos lá, sei lá, em 2 anos, está com isso aqui resolvido e a gente volta para a vida normal. Agora, se ela eu quero ser espertinho aqui, quero aproveitar essa grana que está aqui, dar um tombo lá no cara que é meu credor, e com essa grana aqui eu vou pegar e investir no C-Alto, comprar não sei o que lá, BBB, e o credor vai esperar lá. Ou seja, quando você usa a RJ, mas a finalidade não é de recuperar a sua empresa, aí normalmente o negócio está errado. Tito, e vamos voltar um pouquinho aqui no tempo. Você casou 21 anos, cara. Namorou quanto tempo? Minha esposa fez 20, casei no dia do aniversário dela. Vocês namoraram quanto tempo?
Um ano e pouquinho. Foi rápido, né? Estão quanto tempo juntos? 23 anos. Massa, né, cara? Nossa. E os filhos? E vou dizer pra ti, foi a escolha mais importante da minha vida. Isso é massa, né? Mais importante da minha vida. Não tem um dia da minha vida, não existe um dia da minha vida que eu não tenha vontade de voltar pra casa. Isso é massa, né? Cara, eu vou voltar. Eu já vi vocês juntos e, assim, é muito massa essa conexão. A gente casou muito novo, eu tinha 21, a Cláudia tinha 20, foi dia 1º de fevereiro de 2003, dia do aniversário dela de 20 anos. Na véspera eu fiz uma serenata para ela, como presente de aniversário, porque no outro dia seria o casamento. Sim. Pensando num casamento e não no aniversário. Passamos aí altos e baixos, aprendemos muito e passamos muitos perrengues financeiros, especialmente. 2 filhos para criar e chegamos em Balsas em 2010 sem conhecer ninguém, mas com muita vontade de fazer dar certo. E já são 23 anos, quer dizer, 22 de casado, né? 2003, 22 anos de casado, mas 23 anos desde que a gente começou a namorar. E, cara, tô de lua de mel, velho. Tô de lua de mel. Pra mim, não tem o que reclamar. Uma pessoa que, se Deus tinha alguém pra botar na minha vida, botou ela. Eu sou grato todo dia. Foi a melhor escolha que você fez. Na verdade, assim, sendo bem honesto com você, não fui eu que escolhi, ela que me pediu em cada. Foi? Depois você confirma. Cara, Quando eu falo isso, o pessoal ri, né? Mas depois você confirma com ela que me pediu em casamento. falou é esse aqui. Um ano de namoro, ela comprou as alianças e falou. Foi mesmo, cara. Foi. E como ela... Cara, assim, ó, o perfil dela não é esse. O perfil dela não é esse. Foi realmente uma guerra disso tudo, né? Ela que me pediu em casamento. Tito, a pior cagada que o Adriano Tito fez aí. Cara, fiz muitas, mas a pior delas foi trabalhar por dinheiro. É, né, cara? O dinheiro não pode ser tua mola, ele é tua consequência. Cara, eu sempre falo isso, velho. O dinheiro ele vai chegar. Se você tiver paciência, honestidade, boa vontade, trabalhar muito, o dinheiro chega. Eu trabalhei muito tempo por dinheiro. Por dinheiro. Estava na conta, se o concorrente me oferecesse 50 reais a mais, é 50 reais a mais eu tô lá. E chegou um dia que isso não se sustentou. Eu não fiz relações, eu não fiz um nome, eu não me preparei. E quando o castelo ruiu, eu passei um perrengue que, se não fosse a minha sogra de um lado e meus pais e minhas irmãs do outro, eu não conseguia comprar a fralda dos meus filhos. Cara, que doido, né? Passei a ser sustentado, já casado com 2 filhos, passei a ser sustentado pela minha sogra e pelos meus pais. Então, assim, acho que o maior erro em termos empresariais foi esse, trabalhar por dinheiro. Por dinheiro. Depois que eu parei e passei por esse perrengue, eu falei, cara, agora é o seguinte, agora eu vou trabalhar primeiro e vou ter paciência para esperar o dinheiro chegar. Tito, sabe, nós nesse bate-papo aqui, e o que vem na minha cabeça? Nós nunca tínhamos sentado pra ter um papo desse daqui, massa. Já se encontrou aí outras rodas. É, mas nunca. E assim, o que eu falo hoje pras pessoas, cara? É por isso que eu levanto de cadeiras e não volto mais. Porque tem coisa que não faz sentido mais pra mim. Entendeu? Muitas vezes a gente estava ali, perto, mas nunca teve essa relação aqui, esse bate-papo aqui massa, entendeu? Que poderia se estender aqui. Foi agora que eu fui olhar Eu tô no olhando tempo aqui. um compromisso daqui a pouco também, e a gente vai poder marcar uma segunda rodada. Vamos fazer, vamos sentar. E assim, cara, isso aí é um papo que eu vejo hoje sem teto. Não tem limite para essas conversas. Eu gosto de bater papo, eu gosto de falar um pouco da minha experiência, acho que é importante. Às vezes tem gente que está do outro lado que sentiu as mesmas dores suas, Sim, sabe, né? sim. Enfim, tá passando por alguma coisa que às vezes uma experiência tua trouxe uma resposta. E eu sou fã da gente dividir, cara. Eu gosto de dividir. É. Eu vou te fazer uma pergunta e você tenha cuidado no que você vai falar agora. Eu quero uma indicação sua de uma pessoa para sentar aqui nessa mesa e bater um papo desse aqui legal que vai trazer um conteúdo aí de responsa mesmo e que tenha realmente resultado sobre tudo isso. Cara, indicação é sempre um negócio complicado porque a responsabilidade não está no indicado, né? Está em quem está indicando. Então, assim, acho que talvez para o teu perfil, para falar sobre empreendedorismo, para trazer também um pouco de uma história de vida, assim... Você tem um nome, você tem. Eu tenho um nome, cara. E é um cara que está aqui em Balsas, ele é gerente da unidade do Sebrae aqui, que é o Diógenes Souza.
Cara, assim, tem uma mente brilhante. Se eu não me engano, eu estava falando com ele. É um cara que entende muito sobre empreendedorismo, né? Do que ele está como gerente do Sebrae aqui. É um cara que sabe muito sobre inovação e que tem uma história de vida, assim, meio ímpar, sabe? Pernambucano de Olinda, e veio bater em Balsa no Maranhão. Ele estava viajando, né? E aí, Esse cara nem aí. Eu acho que é um cara que tem muito para somar com o perfil do teu público. pois, vamos chamar o homem aqui. Não se arrepende, não. Chamar o homem. Cara, te agradeço demais, Tito, essa presença aqui. Certo? Um papo muito massa. E com certeza muitas pessoas vão extrair muita coisa daqui. Realmente quem quer, de verdade. Muitos, eu sempre falo, o tolo ele sempre passa por cima da informação porque aquilo ali não é para ele. Então ele passa por cima ali, vai entender um inglês ou um australiano, um castelhano, mas nunca vai entender o português claro e simples para realmente pegar e aplicar tudo isso. Mas é isso aí, você quer deixar uma deixa aí, pessoal? Mais uma vez, agradecer a oportunidade, dizer que a gente está nessas frentes todas aí para dividir, para contribuir. Sim, Quem tiver e quiser saber um pouco mais sobre a R5, procura lá, @R5, @R5. @R5 Agência, tá lá no Instagram. O meu Instagram pessoal também está disponível, adriano.tito. Coloca aí, né? Então você bota aí os caracteres e dizer, cara, tô à disposição, eu acho que esse mundo é muito legal, viver é massa demais, Sim, e aprender é melhor ainda. Depois você pesquisa um pouco sobre o oráculo de Delfos aí, quando ele perguntou, quando ele traz a mensagem, conhece-te a ti mesmo, era Aristóteles, sim, e diz, conhece-te a ti mesmo, e ele diz, só sei que nada sei, e o oráculo diz, tu és o mais sábio dos homens. Com ele, a mensagem é, você reconhecer que não sabe é o maior dos conhecimentos. sim. Quando você reconhece que você sabe tudo, você não tem mais nada para aprender. Então, a melhor coisa na vida é você dizer, cara, não sei, porque quando você não sabe, você está aberto a receber. Tá com o copo seco anotando. Está sempre seco, você tem sempre alguém enchendo o copo ali. Nossa, Mais ou menos assim, eu estou disposto a aprender sempre, todo dia, sim. e acho que é uma temática que todo mundo podia mergulhar nela e todo dia aprender um pouco mais. Mas é isso aí. Muito obrigado. À disposição. Tamo juntos. Curte, compartilha, vai lá no sininho, segue nosso canal. Toda semana conteúdo aqui sobre empreendedorismo realmente para quem quer aplicar. Tamo juntos. Tchau, tchau.